Olá, alunos do nono ano. Vocês estão bem? Tomara que sim, eu também estou bem. Mais uma vez aqui, eu, professor Jefferson, mais uma aula de ciências e interpretando para Libras, a Elisângela. Maravilha? Retomando mais um conteúdo, nossa última retomada. Contei para vocês na primeira aula da semana. Essa semana nós vamos fazer uma semana de retomadas. Ligação iônica, aí retomamos ligação covalente e para hoje nós temos o quê? Ligação metálica, com tubos feitos de aço ali. O aço que é uma liga metálica, correto? Junta-se substâncias ali. É uma adição alta temperatura que eu digo mais de 1.800 graus de carbono no meio de uma piscina, né, de ferro derretido. E essa adição vai de 0,2% até 6,2%. Menos que isso não faz diferença nenhuma, mais que isso o carbono deixa de se misturar com o ferro. Imagina o tamanho do forno para esquentar ferro a quase 2.000 graus para você adicionar carbono. O que isso traz para o ferro? Mais dureza, mais resistência anti-enferrujamento, porém ele perde a maleabilidade, ou seja, se você dobrar uma barra de ferro, você retorna ela. Se você dobrar uma barra de aço, você corre o risco de romper ela. Perfeito? Ele perde maleabilidade. Seguindo em frente, a notícia da aula de hoje. Um tema muito interessante, né? Recentemente ganhou muita atenção. Há vários anos atrás, um falecido deputado de São Paulo também já havia citado como o Brasil é rico nessa substância. O polêmico nióbio. Mitos e mal entendidos rondam esse metal, do qual o Brasil é, de longe, o maior produtor global. Uma notícia publicada lá na revista da Faculdade de Pesquisa do Estado de São Paulo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A FAPESP que tem lá aquele acelerador de partículas que eu comentei para vocês, o Sirius. A FAPESP tem um ótimo sistema de pesquisa, desenvolve muita coisa, então muito confiável que eles colocam como notícia. Vamos lá. Até há bem pouco tempo, desconhecido da maioria dos brasileiros, o nióbio, um metal maleável, brilhante e versátil, frequentou o noticiário e motivou discussões durante a última campanha eleitoral. Mensagens vinculadas nas redes sociais alertavam que as reservas brasileiras do minério, as maiores do planeta, estariam sendo dilapidadas por meio de contrabando ou da venda a preços irrisórios no mercado internacional. O então deputado federal e hoje presidente Jair Bolsonaro, um entusiasta da multifuncionalidade do metal, participou do debate. Em vídeo de 20 minutos, enalteceu as virtudes do nióbio, usado como elemento de liga em aços e em aplicações de alta tecnologia, como baterias de carros elétricos, lentes ópticas, aceleradores de partículas, implantes ortopédicos e turbinas aeronáuticas. Na mineração, as principais fontes de nióbio são jazidas de pirocloro e tantalita columbita, em Araxá, Minas Gerais. Os depósitos de pirocloro contêm 2,3% de nióbio. Concentração. Então, aqui as etapas, pessoal, agora eu vou começar a falar para vocês, de como o nióbio é extraído. Não acha-se pepitas de nióbio igual de ouro. Então, a ideia do contrabando é absurda. Quem falou que contrabandeia o nióbio é mentira. Ninguém acha uma pepita de nióbio, põe no bolso, sai e vende. E depois que o ouro custa milhares de reais o quilo. O nióbio não chega a R$30 o quilo. O serviço de transportar o nióbio seria muito difícil para fazer sentido a ideia de contrabandear nióbio. O próprio candidato citado ali na reportagem participou desse debate onde eles fizeram um vídeo indo até a mineração. Perfeito? Então, cuidado com o que você recebe de notícia. Por quê? Muitas vezes elas são feitas com o intuito de propagar uma mensagem falsa. Tá bom? Reforço, procurem sempre esse certificado que vocês estão vendo, é verdade. Continuando, veja agora o processo para pegar a columbita e retirar o nióbio que tem lá dentro. Ou o pirocloro e retirar o nióbio que tem lá dentro. Olha lá, primeiro processo, flotação. Então, ocorre uma concentração. Depois de extraído da mina, o pirocloro passa por uma etapa de concentração para elevar o nível de nióbio para 50%. Isso é feito por processos de separação magnética e flotação que retiram elementos indesejados. Eu quero só o nióbio, estou só em 50%. Mais etapas.
refino o pirocloro concentrado, chamado de pentóxido de nióbio, NB2O5. Esse erro aqui já era da reportagem, tá bom? O B aqui tinha que ser minúsculo, mas não tem problema, eu só mantive. Ele é refinado em duas fases. Primeiro, remove esse enxofre, nesta etapa aqui, cloro e água. Depois, nessa etapa aqui, fósforo e chumbo. O que sobra dará origem aos diferentes produtos de nióbio. Na metalurgia, agora as aplicações. A maior parte do nióbio produzido é transformado em ferro-nióbio. Para isso, adiciona-se alumínio para retirar o oxigênio do concentrado de pirocloro refinado. Depois acrescenta-se o ferro. E aí na internet circulou um vídeo de um caminhão vindo em alta velocidade, batendo numa cerca e a cerca segura o caminhão. Aí dizia, essa cerca é feita de nióbio. Mentira. O fabricante daquela cerca não revela do que ela é feita. Ele faz produtos militares para o governo dos Estados Unidos. Sim, é real, a cerca segura um caminhão a 60 km por hora, mas ele não revela do que ela é feita. E ele faz outros produtos também. Correto? Então, mentira. Ah, isso é feito de nióbio. Não sabe-se. Só o fabricante sabe e a receita é secreta. Perfeito? Mas ele aumenta a resistência do metal? Sim, aumenta e muito. Precisa de muito nióbio? Não. Lembra que eu contei para vocês que o carbono vai de 0,2% a 6,2% para fazer aço? O nióbio vai 0,1% de nióbio na mistura. Gente, 1 tonelada de nióbio usa 100 quilos. 1 tonelada de ferro usa 100 quilos de nióbio. Entenderam? Gente, 1 tonelada é muito ferro. Só 100 quilos de nióbio usa-se pouquíssimo nióbio. Então, apesar dele ser muito valoroso, porque o processo é difícil, apesar dele ser muito importante, usa-se tão pouco, que não justifica aumentar muito o preço. Muito menos justifica o contrabando. Tranquilo? Continuando. Para que é usado esse ferro? Essa liga é usada por siderúrgicas na produção de ácidos microligados de alta resistência. Carrocerias de automóveis, então fazer a carcaça do carro, navios, pontes e viadutos. Né? Os óxidos de nióbio é um pó branco que são empregados em aplicações especiais de alto valor tecnológico, como fabricação de lentes de telescópios e câmeras fotográficas e baterias de carros elétricos. Bateria de carro elétrico é um mercado extremamente pequeno, não consome muito nióbio, e não é todo dia que alguém fabrica um telescópio gigante que usa nióbio. Então, o mercado demanda pouco, existe pouco mercado para se vender nióbio. Aqui que tem um mercado grande, usa pouco nióbio. Aqui que usa muito nióbio, o mercado é pequeno. Não faz sentido contrabandear. O Brasil vende 99% do nióbio do mundo e controla o mercado. A CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, tem a maior reserva do mundo e é ela que dita o preço. Aí vem dizer que o Brasil está tendo problemas com isso? Ah, então por que eles não aumentam o preço? Simples. Se ela aumentar o preço, as reservas que tem no Canadá dão conta de atender o mundo inteiro. Poxa, por que os canadenses não investem lá? Não vale a pena. Porque a mina brasileira é muito grande e dá conta do mercado mundial quase inteiro. Por que tem uma mina no Canadá? Porque eles têm uma fábrica de avião e essa fábrica de avião compra todo o material que sai daquela mina. Só por isso. Então não faz sentido nenhum o povo dizer aquilo que é dito sobre o nióbio. Continuando, ligas de grau vácuo. Sua maior utilização é a produção de superligas de aço à base de níquel, o Inconel, resistentes a altas temperaturas, que vai lá na parte interna de motores de foguetes e aviões, em turbinas terrestres de geração elétrica. Produzem-se quantos foguetes por ano? Quantos aviões? De novo, é um mercado extremamente pequeno. O nióbio metálico puro, lingotes com concentração de 99% de nióbio, tem propriedade supercondutora e elevada resistência à corrosão. Então, para aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos e alguns desenvolvimentos de novos trens de alta velocidade também estão considerando fazer os trilhos com ligas de nióbio. Por quê? Por causa da alta condutividade elétrica e poder usar a flutuação por magnetismo. Ainda está na fase de estudos, mas não daria um mercado a ponto de subir o preço do nióbio. Tá bom? Então, gente, depois de esclarecer aí todos esses boatos absurdos a respeito do nióbio, espero que vocês consigam acompanhar com mais atenção a importância dos estudos que nós estamos fazendo das ligações químicas.
Hoje, propriamente dito, só nessa reportagem, eu falei uma série de ligas metálicas, que surgem por ligações metálicas. Veja só nossos objetivos de hoje. Realizar ligações felizes. E quando a gente não está caindo numa notícia falsa, não está sendo enganado, podemos ser felizes de verdade, né? E agora vocês têm essa condição. Olhando aqui a imagem de um pó de ferro nióbio, podemos dizer que vamos revisar a estabilidade eletrônica. Novamente, por que átomos se ligam? Porque eles querem estar eletronicamente estáveis. Relembrar os conceitos da ligação metálica. Que tipo de átomo faz ligação metálica? Quem liga com quem? Entender as regras de ligações metálicas. Então, as ligações metálicas, para ocorrerem, os átomos têm que atender certas exigências. Perfeito? Está com o caderno para fazer as anotações, confirmar a frequência no Classroom, assistir às aulas para tirar dúvidas, fazer as listas de exercícios, compartilhar o que você tem de conhecimento para ajudar nas aulas do professor e também responder o que ele te pergunta. Perfeito? Usem essas ferramentas digitais. Vamos lá. Primeira pergunta. De novo a imagem do nosso amigo Lewis aqui. Vai ser importante na aula de hoje ele. Consulte a tabela periódica, classifique as ligações entre os átomos das estruturas químicas abaixo, como ligação iônica ou covalente. Para isso, gente, é simples. Vocês precisam o quê? Ligação iônica, um metal e um não metal. Perfeito? Ligação covalente, não metal com não metal. É só olhar na tabela, volta aqui, rapidinho vocês respondem. Faz aí. Meninos e meninas, vamos lá. Sódio com o cloro. Metal e não metal. Metal e não metal, iônica. Carbono e oxigênio. Não metal com não metal, covalente. Hidrogênio e água. E oxigênio, formando água. Não metal e não metal, covalente. Potássio e iodo. Metal com não metal, iônica. Entenderam? É só olhar a tabela periódica. Como que eu olho a tabela periódica, professor? Assim, ó. Hidrogênio e esse pessoal em verde, não metais. O resto, os laranjinhas, os amarelos, os rosinhas, os azuis e essas duas filas aqui embaixo, metais. Tranquilo? Então, aí tem vários tipos de metais, dentre eles o nióbio, tá bem aqui, ó. Mas, outra curiosidade do nióbio, o vanádio, o tântalo, a platina, são substitutos do nióbio. Outro motivo também, que se aumentar o preço do nióbio, tem outros metais que eu posso usar no lugar que teria o preço acessível. Então, de novo, aí aumenta o preço do nióbio, porque nós estamos vendendo barato. Não, vai parar de vender, é simples. Assim que funciona o sistema econômico. Continuando. Características dos metais. Metais são brilhantes, né? Olha lá o brilho desse jogo de panelas aqui, que bonitinho, né? Bem brilhoso, bem polido. São maleáveis, olha lá, feito telhas. Isso aqui é uma telha de ferro, que é revestida com uma camada de zinco. Só uma camadinha de zinco por fora, telha de ferro. O pessoal fala, é telha de zinco. Não, telha de ferro. Cuidado. E eles são dúcteis. Eu posso fazer fios, com fios aqui de diversos metais, dentre eles o cobre. Certo? Se for brilhante, maleável e dúctil, metal. Se só tiver uma dessas propriedades, é um não metal. Perfeito? Vamos lá. Outras características deles. Bons condutores térmicos. Vai fazer uma macarronada, bem gostosa. Lembra no dia que você fizer, separar uma marmitinha para o professor, manda para mim pelo correio e eu como aqui. Bastante, viu? Como bastante.
Colocou a água dentro da panela, pôs a panela no fogo. No fogãozinho a lenha, então vai ficar mais saboroso ainda. Perfeito? Quem aquece primeiro? A água ou a panela? A panela. Por quê? Porque são bons condutores térmicos. O calor passa muito fácil pelo metal. Se, ao invés de você usar uma panela de metal, você usasse uma panela de vidro, por exemplo, vai conduzir bem o calor? Não tão bem quanto uma panela metálica. Se você pudesse usar uma panela de enxofre, menos ainda. Entende? Por quê? Porque o enxofre é um mau condutor de calor. Conduzem bem? Corrente elétrica. Por quê? Os metais tendem a deixar os elétrons sempre em volta deles. E o fato deles ficarem com uma camada de elétrons em volta facilita para que os elétrons passem de um elemento para o outro. Por isso é que a gente tem fios condutores de metais. E o melhor dos condutores, o ouro. Nossa, vamos fazer fios de ouro, que legal, vou lá pegar. Entende? Por isso que os fios não são feitos de ouro. São feitos inclusive de aço, de alumínio, poucas vezes se faz de cobre. Só se faz de cobre quando a gente tem sistemas mais delicados, como o sistema doméstico, o sistema de um carro, que eu preciso de melhores condutores. Em linhas de alta tensão, é feito de aço mesmo. Por quê? Porque eu tenho um sistema com uma voltagem tão alta que o próprio aço conduz a eletricidade. Perfeito? Então ali é o exemplo de uma torre de transmissão. O que acontece na ligação metálica? Os núcleos dos átomos ficam no meio, imersos com os seus elétrons ao redor. E os elétrons, como numa ligação covalente, ficam sendo compartilhados de um átomo para o outro. Perfeito? Outra característica dos metais, tenacidade, suportam pressões elevadas sem ruptura. Dá uma olhada nessa estrutura aqui bacana de alumínio sustentando a televisão. Claro que a força que a televisão está exercendo aqui não é grande o suficiente para deformar a estrutura, mas eu poderia tranquilamente subir em cima disso aqui e essa estrutura suportaria. Por quê? Porque tem muita tenacidade. Perfeito? Como exemplo aqui, a maior ponte em vão livre do mundo, descendo a Serra do Mar, aqui já é em Morretes, chamada Ponte São João. Essa estrada de ferro que era dita impossível de ser feita, que foi desenhada por dois engenheiros negros brasileiros, o André e o Antônio Rebouças. O Antônio Rebouças morreu de malária, não conseguiu ver a obra completa. O André Rebouças viu a obra completa. Ela foi executada por um grupo alemão que contratou uma empresa belga, mas o projeto é do André. E muito interessante que o André era um ótimo engenheiro, ele tinha uma visão social muito legal. E ele ganhou muito dinheiro, estudou fora do Brasil, morou fora e doou muito dinheiro para o fim da escravidão no Brasil. Para quem não sabe, essa estrada aqui é da década de 1880, a inauguração dela. Então, gente, ninguém achava possível fazer uma estrada onde um engenheiro negro, num país escravocrata e com um ensino muito fraco, foi lá e desenhou algo que todo mundo dizia que era impossível e funciona até hoje, seguindo o mesmo traçado que ele fez. Maravilhoso isso, né? Inclusive, 100 anos depois, na década de 1980, tentaram fazer um segundo caminho para duplicar a ferrovia. E deu errado. Não conseguiram fazer o traçado, começaram a obra. O pessoal que mora em Matinhos, perto do posto policial da rodovia 277, tem um viaduto dessa linha de trem que foi feito, a linha começou a ser erguida, e no meio da obra descobriram que os trens não iam conseguir passar a serra pelo caminho que fizeram. E abandonaram a linha ali. Perderam dinheiro, tudo, mas veja, 100 anos depois, não tiveram engenheiros capazes de fazer um desenho como o dos irmãos Rebouças. Interessante isso, né? Para que preconceito? A qualidade do trabalho não está na cor da pele da pessoa, né? Muito legal isso, né? Seguimos a nossa aula. Resistência à tração, esticar cabos. A professora Carol trouxe para vocês o teleférico lá de Telemaco Borba. Eu trouxe outra coisa para vocês. Da mesma região do estado, lá em Ponta Grossa, as Furnas, que tem um elevador que transporta as pessoas, que a descida do embarque no elevador até a água são 54 metros, e ali dentro tem mais 53 metros de água. Ou seja, a Furna tem 100 metros de profundidade. E os cabos do elevador conseguem suportar ele.
Esse elevador foi trazido da Bélgica, lá há mais de 60 anos atrás. Ele tinha sido desativado dentro de uma mina de cobre. Então esse elevador já tinha trabalhado muitos anos e foi trazido. E quem for para Furnas hoje não vai poder entrar, porque desde janeiro de 2001 está fechado, porque o tipo de rocha onde foi colocado esse elevador, ela não consegue sustentar o elevador por muito tempo. Então teriam que fazer um investimento muito alto para poder adaptar toda a fundação do elevador nesse tipo de rocha, e não vale a pena, ali é um parque, o elevador já derramou óleo nessa água. Tudo bem que tinham soltado peixes ali que não eram da região, então os peixes eram exóticos, o óleo matou os peixes, resolveu um problema, mas causou outro. Umas doideiras, né? Melhor deixar sem elevador. Bem bonito, vale a pena a visitação, fica próximo, fica dentro, né, do Parque Estadual de Vila Velha, fica próximo dos arenitos de Vila Velha, muito bonito. Fica a dica, visitem. O pessoal da região deve conhecer muito bem, né? Tem muitas Furnas por lá. Seguindo em frente, primeiro exercício para vocês, que vocês vão anotar o exercício todo e vão responder em seguida. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Esse custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídio e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito mais alto. A ligação química entre os átomos de alumínio presentes nos lingotes produzidos são de qual tipo? Você vai anotar, responder e eu já venho.
Aluninhos e aluninhas amadas, presta atenção em mim. Liga de alumínio, só tem metal na história? Só metal, que tipo de ligação que é? É óbvio, ligação metálica, né? Dipolo, nem conversamos disso. Que maluquice, né? Seguindo a nossa aula. Outro exercício para vocês. Considerando os tipos de ligações químicas, responda. Letra A. Quais são os tipos de ligações químicas que estão presentes nas substâncias? Brometo de potássio, dióxido de nitrogênio e sódio metálico. Depois, qual é a diferença entre substância molecular e substância iônica? Anota, deixa um espaço para você responder a letra A. Ou melhor, já anota, responde a letra A, depois anota a letra B e responde a letra B. Perfeito? Eu já retorno corrigindo. Meninos e meninas, vamos lá. Primeiro, aqui, brometo de potássio, um metal
e um não metal. Metal e não metal, ligação iônica. Ah, professor, aí ficou fácil. Não metal com não metal, ligação covalente. Metal com metal, ligação metálica. Ah, letra A fácil, sim. Letra B. Agora, qual a diferença entre substância molecular e iônica? Simples. Misturou em água, dissolve e libera íons, iônica. Misturou em água, não dissolve e não libera íons, molecular. Quem que consegue dissolver em água e liberar íons? Só quem faz ligação iônica. Então, substância iônica e essas duas substâncias moleculares. Como fica uma resposta bonitinha para nós anotarmos, professor? Fica assim, ó. Brometo de potássio, iônica. Dióxido de nitrogênio, covalente. E sódio, metálica. Aqui, substâncias moleculares apresentam ligações covalentes em sua estrutura. Substâncias iônicas, não. Faltou um não ali, né? Substâncias iônicas não apresentam ligações covalentes. Maravilha? Esse é o texto bonito. Fez algo que diz a mesma coisa? Perfeito. Está valendo. O que interessa é você ter transmitido a ideia correta. Continuando. Mais um. Retirado do livro de ciências de vocês. Utilizando as palavras e expressões átomo, íon, molécula e substância iônica, descreva os processos a seguir. Na letra A, aqui ó, esse com esse, olha aqui o elétron, olha aqui os elétrons. Já contei essa historinha uma vez. Olha aqui ó, o magnésio, o cloro, virando cloreto de magnésio. Então, anota, responde a letra A, anota a B, responde a B e eu já volto para corrigir.
Caríssimos, acompanhem. Vamos lá. Um átomo de hidrogênio que tem somente um elétron, para atingir a estabilidade, faz uma ligação covalente, onde compartilha seus elétrons com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de gás hidrogênio. Acompanharam o raciocínio? Letra B. Um cátion, ou melhor, vamos usar a expressão íon. Um íon positivo de magnésio e dois íons negativos de cloro trocam elétrons, onde o magnésio doa seus elétrons para o cloro, formando a substância cloreto de magnésio. Acompanharam esse raciocínio? Vamos pegar o texto bonitinho novamente? Olá, para a letra A, dois átomos de hidrogênio se unem e formam a molécula de gás hidrogênio. Aí na letra B, o íon Mg2+, se une a dois íons de Cl-, formando a substância iônica cloreto de magnésio. Dá para pegar esse mesmo texto e dizer aqui, ó, dois íons de hidrogênio se unem, formando a molécula de gás hidrogênio. Perfeito? Seguindo para o próximo. Mais um para vocês treinarem. No modelo da nuvem eletrônica para ligação metálica, que é aquela ideia que tem uma nuvem em volta do núcleo do átomo, considera-se que os nós do retículo cristalino do metal, ou seja, o espaço entre o núcleo dos átomos. Lembra o desenho que eu mostrei no começo da aula? Os núcleos dos átomos e em volta deles tinha uma nuvem que é ocupada por qual das opções? Você vai anotar, vai resolver e eu já retorno.
Pessoal, o que tem lá em volta dos núcleos? Elétrons. Aquela nuvem é de elétrons ao redor, perfeito? Revisando as 3 aulas da semana. Olá, ligações químicas, sempre buscando estabilidade. O que eles querem? Regra do octeto, 2 ou 8 elétrons. Ficar parecido com os gases nobres. Um agradecimento ao pessoal do Brasil Escola que montou esse infográfico aqui, esse resumo, esse mapa conceitual. Ligação covalente, um dos tipos. Compartilha elétrons e compartilha pares. Eu entrego um, meu amigo entrega outro e dividimos esses elétrons. Sempre é um não metal com um não metal. Ligação iônica, um cátion, íon positivo, e um ânion, íon negativo. Os elétrons excedentes do cátion são doados para o ânion até completar o octeto do ânion. Perfeito? Metal e não metal. Certo? Continuando, ligação metálica. 2 metais, metal com metal, formando um núcleo mergulhado num mar de elétrons ou numa nuvem de elétrons. Qual imagem vocês quiserem pôr na sua cabeça. Mas os elétrons estão em volta de todos os núcleos que compõem aquela liga. Então eu tenho um monte de átomos de cobre. Vai ter os elétrons em volta. Perfeito? É isso que acontece. Que você estuda não deve ser esquecido. Já falei sobre isso com vocês na aula passada. Sabedoria no uso dos recursos. Ainda não choveu. Tomar água, se alimentar bem, fazer as atividades em casa, ler, escrever, desenhar, plantar, cozinhar, limpar, conversar com quem está ao seu lado. Tudo isso formando uma rotina. Isso vai fazer o seu isolamento ser muito mais saudável. Obrigado por acompanhar mais essa aula e até a próxima.